Na década de 30, os Estados Unidos passavam pelo difícil tempo da Grande Depressão. A situação econômica do país e de muitas famílias era extremamente ruim. O fato fez muitas pessoas recorrerem à criminalidade para se sustentarem. Como o Estado não era bem visto nessa época, muitos começaram a ver esses fora da lei como uma espécie de heróis, ou até ídolos. Foi nesse contexto que surgiu o casal Bonnie e Clyde, dois criminosos que ficaram extremamente famosos não só por seus crimes e violência, mas também por seus escritos e seu amor. Bonnie Elizabeth Parker era uma inteligente jovem nascida no interior do Texas. Sem muitas chances de desenvolver seus estudos, Bonnie seguiu o tradicional caminho da época, de se casar ainda jovem. Muito interessada por poesia e literatura, ela se casou com Roy Thornton em 1926, quando tinha apenas 16 anos. A situação financeira da família era debilitada, e Thornton frequentemente saía por dias sem avisar Bonnie. Com essas condições, o matrimônio não durou muito. Bonnie alegou a infidelidade do marido e o casamento foi desfeito, ainda que oficialmente nunca tenha acontecido um divórcio. Roy não só deixava a esposa sozinha, como também cometia delitos. Posteriormente, ele foi preso e sua morte aconteceu enquanto tentava fugir da prisão. Bonnie precisou correr atrás do sustento e se tornou garçonete em algum momento de sua vida. De acordo com algumas fontes, foi no trabalho que a jovem conheceu Clyde. Outros dizem que foi durante uma reunião de amigos que os dois tinham em comum. O que importa é que, por volta de 1930, a dupla se conheceu. Clyde Chestnut Barrow era apenas um ano mais velho que a sua parceira e tinha 21 anos em 1930. O jovem vinha de uma família de classe baixa do condado de Ellis, no Texas. Como muitos na época, o texano passou a cometer furtos e roubos ainda muito jovem. Sua primeira prisão foi por volta dos 16 anos. Quando conheceu Bonnie, estava em um momento de liberdade, o que possibilitou alguns encontros por algumas semanas entre os dois. No entanto, logo Clyde foi novamente preso por roubo de automóveis. Mesmo separados, o casal trocou cartas e manteve o relacionamento. Infelizmente, o jovem era submetido a condições extremas de trabalho na prisão e também sofria abusos físicos. Indignada com a situação, Bonnie conseguiu uma arma para o amante, que usou o objeto para escapar da prisão. Então, uma vez solto, Clyde se juntou com sua amada e em 1932 deu início a um grupo de criminosos que vagou pelos Estados Unidos. Um dos outros criminosos que participava da quadrilha era o irmão de Clyde, chamado Marvin, e sua esposa. Os bandidos passaram a roubar principalmente mercearias e postos de gasolina, mas também bancos de vez em quando. Muitas vezes, os assaltos envolviam confrontos com agentes de segurança e alguns policiais acabaram morrendo. Com o passar do tempo e o acontecimento de mais crimes, outras pessoas acabaram também sendo alvejadas. Mesmo assim, várias das pessoas os viam como uma espécie de Robin Hood, por conta de sua rebeldia frente ao Estado e às forças de segurança. A população estava muito revoltada com o Estado e com a situação da Grande Depressão. E por isso, o casal criminoso Bonnie e Clyde era visto como uma representação de ideais libertários, ao contrário do imaginário popular e do retratado em várias obras, como o filme de 1967. Bonnie não era uma garota durona que fumava charutos e empunhava armas. Ela era sentimental, apaixonada por poemas e pela escrita. Raramente costumava pegar em armas. Clyde, por sua vez, era um homem doce e apaixonado por sua companheira, mas não hesitava em ir contra o Estado policial dos Estados Unidos. O jovem mantinha a vontade de lutar contra o sistema, muito por conta dos abusos sofridos na prisão. Por mais de 2 anos, eles fugiram e foram perseguidos em diferentes partes do país, como Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Illinois e etc. Era difícil capturá-los, pois sempre estavam trocando de veículo e fugiam para estados onde os crimes cometidos não tinham jurisdição. Clyde tinha um particular apreço pelos carros da Ford, como o V8. Ele até mesmo mandou uma carta para o próprio Henry Ford. Ela dizia assim: "Enquanto ainda tenho ar em meus pulmões, escrevo para dizer que carro elegante o senhor construiu. Eu dirigi exclusivamente Fords, quando consegui roubar um. Para correr e ficar longe de problemas, o Ford deixa os outros carros comendo poeira. E embora meu trabalho não seja estritamente legal, não faz mal dizer o veículo magnífico que é o seu V8.
Já Bonnie gostava de tirar fotos do casal e várias delas podem ser vistas até hoje. Os crimes da quadrilha ficaram cada vez mais violentos e as fotos ajudavam no crescimento da fama do infame cônjuge. Em 1934, 13 pessoas já haviam sido mortas, dentre as quais haviam pessoas inocentes e policiais. Assim, a cobertura da mídia se tornou muito grande em cima do casal. O Estado se certificou, então, de empreender maiores esforços para capturar Clyde e sua esposa. Mesmo com a grande fama, os roubos não deram grande lucro. Além das lojas e postos, menos de 15 bancos foram roubados. O lucro aproximado foi de $80, que equivalem a $1.500 hoje. Apesar disso, a famosa força policial Texas Rangers estava atrás dos dois. De alguma forma, parecia que Bonnie sabia do destino que teria, como podemos conferir em um de seus poemas escrito em 1934. Eles não pensam que são muito duros ou desesperados. Eles sabem que a lei sempre vence. Eles já foram alvejados antes, mas eles não ignoram que a morte é o salário do pecado. Algum dia eles descerão juntos e eles vão enterrá-los lado a lado. Para poucos, será um alívio. Para a lei, um alívio. Mas é a morte para Bonnie e Clyde. Para o azar da gangue Barrow, as autoridades do estado de Louisiana fizeram um acordo com Henry Methvin, um antigo membro da gangue. Ele informou que o casal sempre usavam as mesmas rotas de fuga e que desenhavam trajetos pensando em visitar suas famílias. Com isso em mente, os Rangers planejaram uma emboscada. Em 23 de maio de 1934, o casal viajava pela rodovia estadual durante a manhã. Clyde dirigia descalço e sem qualquer arma, enquanto Bonnie comia um sanduíche. De repente, policiais saíram dos arbustos em que estavam escondidos e dispararam incessantemente contra o Ford V8 do casal. Foram cerca de 130 tiros disparados. Clyde morreu instantaneamente com um tiro na cabeça, e seu corpo foi encontrado com 17 ferimentos de balas. Bonnie sofreu mais. A garota levou 26 disparos. Na verdade, ela não morreu em um primeiro momento e ficou gritando de dor. Então, o capitão dos Texas Rangers, Frank Hammer, foi até o carro e descarregou seu pente na mulher. Chegava ao fim a jornada de Bonnie e Clyde. A notícia se espalhou rapidamente e muitas pessoas viajaram para o Texas para conferir a informação. O local da morte dos dois ficou lotado de aproveitadores que tentavam coletar pedaços do carro, das roupas e até partes do corpo dos dois. Uma vez que os oportunistas foram afugentados, as famílias reconheceram os corpos. Era desejo dos dois serem enterrados juntos, mas os parentes não quiseram assim. Bonnie foi enterrada em 26 de maio com mais de 20 mil pessoas presentes. Jornaleiros de Dallas lhe enviaram flores para agradecer pelos mais de 500 mil jornais vendidos com a notícia da morte. Clyde teve um funeral mais tranquilo. Sepultado no dia 25, foi enterrado ao lado do também criminoso irmão Marvin. Milhares de pessoas ficaram à frente do cemitério Western Heights, em Dallas, para ver o enterro. O próprio Ford V8 utilizado pelo casal no dia da emboscada se tornou uma relíquia. O veículo foi exposto em diversos locais dos Estados Unidos, o que ajudou a manter o imaginário lendário do casal que conciliava o grande amor com os terríveis crimes.